Pessoal, o Brasil se prepara para observar o eclipse no dia 14 de outubro de 2023. O Ministério da Ciência e Tecnologia, através do Observatório Nacional, publicou uma página bem interessante, eu recomendo que todo mundo leia, que dá instruções sobre como observar o eclipse solar anular, que é raríssimo, com bastante segurança em cada local do Brasil, tá? Então vamos lá ao site. Eu vou compartilhar esse site aqui com vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu gostaria de pedir uma gentileza, por favor, pessoal, por favor, é importante para nós. Inscreva-se no canal, dê um joinha, compartilha com a galera principalmente este vídeo, tá, gente? Este vídeo é muito importante de compartilhar com o máximo de pessoas possível para que todos observem o eclipse solar sem correr nenhum risco de machucar os olhos, tá? Isso cega. Por favor, repito, por favor, compartilhe este conteúdo. Vamos lá. O Brasil se prepara para observar eclipse anular do Sol em 14 de outubro de 2023. Então está aqui a página do Observatório Nacional, foi publicado no último 29 de setembro, tá? Ele conta aqui um pouquinho sobre a data, sobre como funciona. Eles vão transmitir isso ao vivo a partir das 11h30 da manhã num canal no YouTube. Agora o nosso canal vai começar bem mais cedo, tá? A gente vai começar a transmissão a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Aqui no site do Observatório Nacional eles apresentam esse mapinha do Brasil. É muito interessante a gente entender o que acontece aqui. Nesta faixa verde mais escura, que abrange o Amazonas, o Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, é onde o eclipse acontecerá na forma anular. Isso significa a Lua vai passar bem no centro do Sol. Portanto, a gente vai enxergar somente, no momento máximo do eclipse, a gente vai conseguir enxergar desta região somente um anel de fogo ao redor da Lua. Então vai ficar preto no centro, como essa foto aqui está demonstrando, tá? Vai ficar preto no centro e vai ficar o anelzinho de fogo do Sol em volta. Nas regiões que se afastam dessa linha verde escura, por exemplo, aqui mais para o norte, ou aqui mais para o sul, vai ter eclipse também, mas não vai ser anular, o Sol não vai estar todo coberto pela Lua. Então aqui nesta região ele vai aparecer como se fosse um biscoito com uma mordida, aqui a mordida é um pouquinho menor, e assim por diante a mordida vai ser um pouquinho menor quanto mais a gente se distanciar desta linha verde escura, tá? Agora, o que é mais importante a gente entender sobre o eclipse solar é como observar com segurança. Gente, por favor, não olhem diretamente para o Sol, tá? O Observatório Nacional recomenda o uso de um óculos adequado para isso. No mercado existem óculos adequados para você colocar nos olhos para olhar um eclipse solar, porém, uma máscara de soldador número 14 ou maior também serve, tá? Também é seguro. E eu ainda recomendo, ao invés de usar simplesmente a máscara de soldador, eu recomendo que colhe essa máscara de soldador numa espécie de num papelão qualquer, para que você tenha uma proteção do rosto contra o sol e deixar só a parte da lente aberta para visibilidade, para olhar, tá? Então vamos lá. Eles também recomendam aqui, olha, em hipótese alguma deve-se olhar diretamente para o Sol, como eu já falei, nem mesmo com películas de raio-x, óculos escuros ou qualquer outro material, como antigamente se dizia que dava para usar um negativo queimado de máquina de fotografia. Hoje em dia pouca gente até sabe o que é isso, né? E o Observatório Nacional ele está seguindo algumas orientações de um site chamado Solar Eclipse Across America,
que é o eclipse solar através da América, que aqui também eles dão essas dicas de visualização. Eles mencionam em algum lugar aqui para baixo que o óculos de número 12 já seria suficiente, mas que pessoas que observaram já o Sol acham muito desconfortável usar tá aqui a informação, olha. Acham desconfortável usar o filtro número 12 porque ainda assim deixa passar muita luz e incomoda olhar. Eu mesmo tenho o filtro número 12 aqui comigo, testei e realmente é um pouco desconfortável, brilha um pouquinho demais. E o filtro ideal está entre o número 13 e 14. Tá? Então, se você encontrar na sua região filtro de solda número 13 ou número 14, os observadores dizem que estes são os números ideais para você enxergar o eclipse, sendo que o número 15 já é considerado um pouco escuro demais. Falando por minha própria experiência, eu testei o número 12, testei o número 14 e mesmo o número 14 pode ser um pouquinho demais. Um pouquinho de menos, tá? Então, se eu fosse dar alguma sugestão, aqui no Brasil eu usaria um filtro número 14 para 15, tá? E vamos lá, vamos voltar aqui a camerita. Coisas que a gente não deve usar como dispositivo de segurança durante uma transmissão, durante um eclipse. Óculos de sol. Isto aqui não é dispositivo de segurança. Se quiser usar durante o dia, lá usa, mas não olhe direto para o sol usando simplesmente um óculos de sol. Tá? Vai passar muita luz através da lente, é o suficiente para cegar a gente. Tá? Então, isto aqui não é dispositivo de segurança. Olha lá, isto aqui, ó, raio-x, também não é dispositivo de segurança, não serve para observar o sol. Não inventa moda, galera, tá? Não tem nada melhor do que um filtrinho solar como esse aqui. Tá? Este aqui é um número 14, tá? Eu vou colocar na frente da câmera. Não passa nada, gente. Parece que a gente está com um pedaço de vidro pintado de preto. Mas se você olhar para o sol usando um vidrinho desse, você vai ver ele amarelinho lá na frente, tá? E este aqui é o número 12. Vamos tirar do plastiquinho. Que eu testei hoje e achei que até serve, mas confesso que se o 14 já deixa passar um pouquinho demais e já foi um pouquinho desconfortável, o 12 é um pouquinho pior, tá? Portanto, 14, vamos fazer como o governo brasileiro recomenda e como os sites gringos também recomendam, tá? Também aqui no site gringo tem uma informação bacana, deixa eu ver se eu localizo aqui. Eles mostram como você fazer um projetor. Cadê? Olha, tem mais uma informação aqui. Enquanto eu não acho o projetor, existe um guia disponível também aqui no site do Observatório Nacional que ensina, é um PDF, tá? Tá lá no Google Drive. É um PDF que dá as dicas de observação do Sol, tá bom? E deixa eu encontrar aqui como é que se faz o projetor. Cadê? Então, no site gringo aqui tem um link para fornecedores de filtros solares. Infelizmente isso não vai adiantar muito aqui no Brasil, né? Tá aqui. Este site fala também sobre segurança em observar, que tem também a mascarazinha. Aqui é um cara que vende, né? Poxa vida, onde estava o link aqui? Bom, se eu localizando aqui, pronto, um projetor pinhole. Isso aqui é uma dica super legal para você enxergar o eclipse, que é você olhar uma projeção numa superfície plana. Olha que bacana esse cara fez. Ele tem aqui uma espécie de uma colher cheia de buraquinhos e em cada buraquinho dessa colher formou um eclipse. Este outro cidadão fez um
um jogo da velha com os dedos, e em cada buraquinho que formou aqui no chão da sombra dos dedos dele, formou um eclipse, tá? Então tem muitas formas, olha aqui, tem muitas dicas interessantes de como fazer em casa com papelão, com qualquer sucata caseira. Tem muitas dicas de como fazer um projetorzinho solar, tá? Tem várias opções aqui, tá? Todas aparentemente em inglês, eu não abri todas elas, mas tem dicas da NASA, tem dicas da Sky and Telescope, mais uma da NASA aqui, enfim, tem muitas dicas. Se vocês quiserem, por favor, mandem comentários, tá? Eu posso fazer mais um vídeo explorando cada uma delas independentemente. Talvez seja uma opção legal, tá bom, gente? Eu vou insistir mais uma vez, por favor, compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês puderem, tá? É importante que as pessoas assistam ao eclipse com segurança. Se não tiver segurança, se alguém machucar os olhos por falta de conhecimento, eu acho que cabe a todos nós alertar a todo mundo para que ninguém se machuque, tá? Por favor, assine o canal, deixe o gostei ou não gostei e compartilhe o vídeo, tá bom? Até a próxima, nos vemos no dia 14. Eu vou estar ao vivo transmitindo a partir das 8 horas da manhã com dicas, vamos contar histórias de eclipses anteriores. A gente vai falar sobre mitos, sobre o que está por trás disso, o que os cientistas conseguem observar quando há uma eclipse dessas. Vai ser um evento raríssimo e muito interessante. Nos vemos no dia 14 de outubro aqui no canal. Obrigado.